Você já entrou em um lugar, olhou ao redor e sentiu que estava assistindo a uma peça de teatro mal ensaiada? Pessoas rindo de piadas sem graça, concordando com opiniões que claramente não entendem, fingindo um entusiasmo que não possuem, trocando sorrisos como se fossem moeda corrente, mas sem nada real por trás deles. E você estava lá, no meio, presente fisicamente, ausente de tudo mais. Você tentou entrar na conversa, mas o que saiu da sua boca não combinava com o ritmo do lugar. Ou você ficou quieto, observando, e alguém perguntou: "Você tá bem? Tá muito quieto hoje." Como se silêncio fosse sintoma de doença. Se você conhece esse desconforto, esse sentimento de ser um estrangeiro no seu próprio idioma, eu tenho algo importante para te dizer. Você não é antissocial. Você não é arrogante. Você não tem problema de socialização. Você só não consegue mais participar do espetáculo da vergonha. E hoje vamos entender por quê. Através de dois dos maiores observadores da natureza humana que já existiram, Arthur Schopenhauer e Fyodor Dostoiévski, vamos dissecar o mecanismo que faz a sua profundidade ser percebida como uma ameaça. Por que o mundo tenta te rotular como estranho? Por que pessoas medianas sentem desconforto na sua presença? E o que fazer com isso? Prepare-se. A resposta é brutal. E vai fazer muito sentido. Vamos começar com Dostoiévski, porque antes de falar sobre o que acontece entre as pessoas, precisamos entender o que acontece dentro delas. Fyodor Dostoiévski passou 4 anos numa prisão na Sibéria. Não uma prisão confortável, uma colônia penal, no frio extremo, convivendo forçadamente com criminosos, assassinos e homens que haviam perdido qualquer verniz social que já tiveram. E o que ele descobriu lá dentro foi perturbador. Despido de status, de papel social, de posição, o ser humano nu é um animal de contradições, capaz de bondade extrema e crueldade gratuita, às vezes na mesma hora, às vezes pelo mesmo motivo. Ele voltou da Sibéria diferente e passou o resto da vida escrevendo sobre o que viu. Dostoiévski acreditava que cada homem carrega segredos que não conta nem para os amigos mais próximos e outros segredos que não confessa nem a si mesmo. Não por maldade, mas porque a consciência humana é tão complexa, tão cheia de camadas contraditórias, que a maior parte das pessoas prefere não olhar fundo demais para dentro. É mais fácil usar a máscara. E a convivência social moderna se tornou exatamente isso, uma troca de máscaras, um acordo tácito, onde todos fingem que as máscaras são rostos reais. Nós não conversamos, nós performamos. Pensa numa reunião de trabalho típica. Todo mundo concorda com o chefe, mesmo quando o chefe está errado. Todo mundo ri da piada sem graça do colega mais antigo. Todo mundo usa as mesmas expressões, o mesmo tom, a mesma cadência de entusiasmo artificial. Pensa num jantar de família, onde assuntos difíceis são evitados por convenção silenciosa, onde a pergunta "como você tá de verdade?" nunca é feita porque ninguém quer ouvir a resposta real. Pensa num grupo de amigos, onde a conversa mais profunda da noite foi sobre qual série assistir depois. O sistema exige que você seja acessível, leve, previsível, que você não faça perguntas que gerem desconforto, que você não questione o que todo mundo aceitou sem questionar. E aí, você aparece, com um pensamento que não cabe em 15. Dostoiévski mostrou isso com maestria no Príncipe Mishkin, protagonista de O Idiota. Mishkin é um homem genuinamente bom, não falsamente gentil, genuinamente bom. Ele não consegue ser falso, não consegue fingir que concorda quando discorda, não consegue rir do que não acha engraçado, não consegue usar a máscara. E o que a sociedade faz com ele? Chama de idiota. Não porque ele seja burro,
Ele é, na verdade, um dos personagens mais inteligentes do livro, mas porque a sua autenticidade é perturbadora. Porque a sua incapacidade de fingir expõe, por contraste, o quanto todo mundo ao redor está fingindo. A sua profundidade funciona como um espelho, e a maioria das pessoas não quer ver o reflexo. Quando você se recusa a rir da futilidade, quando você não se empolga com a fofoca, quando você faz a pergunta que ninguém queria que fosse feita, você está dizendo em silêncio: eu não pertenço a esse jogo. Eu vejo o que está acontecendo aqui. E nada irrita mais um jogador do que alguém que prova que as regras são ridículas. Agora vamos para Schopenhauer, que foi mais longe e foi menos gentil. Arthur Schopenhauer foi um filósofo alemão do século XIX que tinha uma visão extraordinariamente sombria e extraordinariamente honesta sobre a natureza humana e a convivência social. Ele dizia que a sociabilidade é uma das inclinações mais perigosas, pois nos coloca em contato com seres que são, em sua maioria, moralmente medíocres e intelectualmente limitados. Uma frase que soa cruel, até você perceber que ele não estava falando de ódio pela humanidade, estava falando de lucidez sobre ela. Mas a contribuição mais famosa de Schopenhauer sobre as relações humanas é a parábola dos porcos-espinhos. E eu quero que você realmente visualize essa imagem. É um dia de inverno rigoroso. Um grupo... Esse ciclo, necessidade e repelência, aproximação e dor, Schopenhauer dizia ser a base de toda a convivência humana. Nós precisamos uns dos outros, mas somos incapazes de suportar uns aos outros por muito tempo. A maioria das pessoas resolve esse dilema encontrando uma distância média, perto o suficiente para sentir calor, longe o suficiente para não sangrar. É a distância da superficialidade, da conversa leve, do relacionamento que não exige nada profundo de ninguém. É confortável e é vazio. Mas tem um segundo tipo de porco-espinho nessa história, o que Schopenhauer chamava de grande alma. Um indivíduo que, por ter desenvolvido sua vida interior a um ponto suficientemente rico, carrega seu próprio calor. Ele não precisa se apertar contra a massa para não congelar. Ele consegue suportar o frio do isolamento porque dentro dele há uma fogueira que a maioria das pessoas nunca conseguiu acender. E é exatamente por isso que esse indivíduo é percebido como perigoso pelo grupo. Porque ele prova, pela sua simples existência, que a dependência coletiva não é uma necessidade universal. É uma escolha. Uma escolha feita por quem nunca aprendeu a ficar consigo mesmo. O sistema, seja o grupo de amigos, o ambiente de trabalho, a família, a cultura, não tem poder sobre quem não tem medo de ficar sozinho. E o que não pode ser controlado precisa ser desacreditado. Daí os rótulos: arrogante, frio, estranho, antissocial, difícil. Não são descrições, são mecanismos de defesa. Agora vamos falar de algo mais concreto, porque filosofia sem consequência prática é só entretenimento intelectual. Sua energia mental é o seu capital mais valioso. E você está sendo assaltado todos os dias sem perceber. Pensa no que acontece num único dia comum. Você acorda e já tem notificações disputando sua atenção. Você vai para o trabalho e passa horas em reuniões que poderiam ser e-mails. Você almoça ouvindo reclamações que não te dizem respeito. Você responde mensagens de grupos que nunca pediu para entrar. Você vai a um evento social por obrigação e fica 2 horas numa conversa que não te alimenta em absolutamente nada. Você chega em casa vazio. Não de trabalho real, de estimulação sem substância. Dostoiévski mostrou esse mecanismo de dreno em vários de seus personagens. Pessoas de profundidade genuína sendo consumidas lentamente por um ambiente que não as merece. Não de forma dramática, de forma cotidiana, invisível. Uma interação vazia de cada vez. É como um buraco minúsculo no casco de um navio. Ninguém percebe no primeiro dia,
mas a água vai entrando e um dia o navio afunda. Pessoas profundas se isolam não por ódio à humanidade, mas por higiene. Da mesma forma que você lava as mãos antes de comer. Não porque odeia a sujeira, mas porque entende o custo de ignorá-la. A seleção de quem tem acesso ao seu tempo e à sua atenção não é elitismo, é sobrevivência. Pensa nas relações que te enchem, aquelas conversas que terminam e você está mais vivo do que quando começou, onde as ideias saltam de um para o outro, onde o silêncio entre as frases não é constrangedor, é produtivo, onde você pode discordar sem que isso vire guerra, onde você pode ser você, sem precisar calibrar o quanto de você é aceitável mostrar. Agora pensa nas relações que te esvaziam, onde você sai sentindo que perdeu algo, onde a única função que você exerceu foi de plateia, onde qualquer tentativa de aprofundar foi redirecionada para o raso. A diferença entre essas duas categorias é real, e ignorá-la tem um custo que você já conhece. Schopenhauer dizia que o que um homem tem em si mesmo é o que mais importa para sua felicidade. Não o que os outros pensam dele, não quantas pessoas estão ao redor, mas a qualidade do que existe dentro. Um homem com uma vida interior rica pode estar só e estar completo. Um homem com uma vida interior vazia pode estar rodeado de gente e estar morrendo de solidão. A questão não é quantas relações você tem, é quantas dessas relações te fazem crescer. Chegamos ao ponto mais importante e talvez o mais difícil de aceitar. O isolamento estratégico não é fuga, é um ato de preservação. É a decisão consciente de proteger o espaço onde você cresce. Em um mundo que glorifica o barulho, o seu silêncio é uma arma. Em uma cultura que confunde agitação com produtividade e quantidade de relacionamentos com riqueza de vida, a sua escolha de profundidade sobre volume é subversiva. Não se sinta culpado por não se encaixar. O diamante não se encaixa no cascalho. Não porque seja melhor no sentido moral, mas porque é de uma categoria diferente. Foi formado sob pressão diferente. Tem uma estrutura diferente. Tentar fazê-lo se encaixar é desperdiçar o que o torna valioso. A sua solitude, quando escolhida, quando habitada com intenção, é o solo onde a sua sabedoria cresce. É onde as ideias que você não teve tempo de terminar finalmente chegam ao fim. É onde você se reconecta com o que realmente importa para você, não com o que o grupo decidiu que deveria importar. Dostoiévski passou 4 anos na Sibéria e voltou com os irmãos Karamazov dentro de si. Schopenhauer viveu grande parte da vida em isolamento voluntário e produziu uma das filosofias mais completas e coerentes da história ocidental. O afastamento não os diminuiu, os constituiu. Isso não significa que você deva cortar todas as relações e viver numa caverna. Significa que você deve ser honesto sobre o custo de cada relação, sobre o que você recebe e o que você entrega, sobre quem te vê de verdade e quem só quer um espelho que concorde com o reflexo deles. Este é o 2º vídeo da nossa sequência. No próximo, vamos falar sobre a fábrica de zumbis, como o sistema educacional e o mercado de trabalho foram desenhados para formatar você como uma engrenagem obediente. E por que a sua resistência a esse formato não é preguiça nem rebeldia adolescente. É instinto de sobrevivência intelectual. Mas antes de ir, eu quero saber uma coisa. Você já sentiu que a sua presença incomoda as pessoas pelo simples fato de você ser mais profundo? Não por arrogância, não por julgamento, só por existir de um jeito que expõe o quanto elas não estão presentes? Se sim, escreve nos comentários: eu protejo minha energia. Não é só um comentário, é um lembrete para você mesmo. Se você chegou até aqui, é porque sua mente sobreviveu à anestesia do primeiro vídeo. Inscreve-se no canal para não perder o próximo passo. Até o próximo mergulho.